Aqui nós vamos então entrar para a conceituação, né? É o nosso segundo vídeo, né? Hermenêutica simplificada, lições para a vida. E isso nos faz entender princípios importantes para a vida de todos nós, tá bom? E aí eu vou chegar até o meu objetivo, que é mostrar a vocês a importância de compreendermos o texto, né? O texto sagrado como ele realmente é, tá bom? Bom, nós falamos no primeiro vídeo que a verdade, ela é verdade e continuará sendo verdade, ainda que ninguém acredite nela. E uma mentira bem contada e apresentada como se fosse verdade, continuará sendo mentira, ainda que todos acreditem nela. Bom, esse é o primeiro princípio. Sendo dito isso, vamos para o segundo princípio. Na hermenêutica, nós temos três linhas. Eu não vou entrar aqui nos méritos históricos, mas a primeira linha afirma que a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. A segunda linha afirma que a Bíblia Sagrada, ela torna-se a palavra de Deus. E a terceira linha diz que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aí nós vamos debater essas linhas aqui facilmente. Primeira linha e segunda linha diz, uma diz a Bíblia contém e a outra diz a Bíblia torna-se. E aí nós vamos agora para entender isso, em que isso implica. Implica em quê? Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra, a pergunta clássica é, tá, tudo bem, ela contém, mas quem é que vai dizer o que é a palavra e o que não é palavra de Deus? Né? Então significa que alguém vai ter que fazer uma leitura e dizer para mim que tal texto é palavra e tal texto não é palavra. Isso vai precisar que o intérprete daquele texto defina. Logo, eu vou para um relativismo escriturístico, onde cada intérprete vai ter os textos que considera palavra e os textos que não considera palavra. E aí eu vou ter uma multiplicidade de opiniões do que é palavra de Deus e do que não é palavra de Deus. Logo, na primeira linha, como diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, a autoridade para definir o que é palavra e o que não é palavra de Deus está no intérprete e não no texto. É o texto que vai, é o intérprete, melhor dizendo, que vai te dizer o que é na Bíblia que deve ser considerada a palavra de Deus e o que na Bíblia não deve ser considerada a palavra de Deus. Na segunda linha, diz assim, a Bíblia torna-se. Um dos teólogos mais conhecidos é um tal de Karl Barth. Ele fala que o texto torna-se a palavra de Deus no processo da leitura. Ora, aqui já é uma diferença. Se o texto se torna, significa que originalmente ele também não é tão palavra assim, mas quando você está lendo, a iluminação que você recebe naquele momento de leitura faz com que o texto naquele momento de leitura se torne a palavra de Deus para você no seu momento devocional. Ora, mais uma vez, a autoridade está no intérprete de forma diferente. O primeiro intérprete vai ter a autoridade de poder lhe dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Já o segundo vai ter que sentir a revelação, sentir a inspiração, entre aspas, ou iluminação, para poder entender a palavra de Deus e lhe dizer a palavra de Deus que está omitida no texto. Né? Então, nesse contexto, também o intérprete tem autoridade. Para que você entenda assim uma pessoa, lê na Bíblia, por exemplo, que Salomão teve várias mulheres, Davi teve várias mulheres, e essa pessoa, ao ler isso, se inspirar, se iluminar e achar que isso é palavra de Deus, e ele quiser ter várias mulheres, tudo bem, ela está se tornando a palavra de Deus naquele momento de leitura, né? Alguém vai dizer, mas não é bem assim. Não é bem assim, vírgula. Por quê? Porque se ela se torna, mais uma vez a experiência vai ser personificada, vai ser particular. E aí cada intérprete vai dar à Bíblia Sagrada a sua linha de interpretação. Essas duas correntes mostram e justificam a quantidade de religiões cristãs no mundo com base na Bíblia. Por quê? Porque cada intérprete dá à Bíblia a sua própria
interpretação. E partindo deste princípio de cada intérprete da Bíblia a sua própria interpretação, as pessoas vão criando crenças e religiões e religiões e religiões sem sequer se preocupar com a verdade que está na palavra de Deus, porque a verdade torna-se relativa. Se a autoridade está no intérprete, literalmente, cada intérprete vai ter a sua própria verdade, a sua própria cosmovisão, a sua própria ótica acerca daquele conceito. E o terceiro ponto, que é o ponto de nós ortodoxos bíblicos, que defendemos e viemos como filhos da reforma, que viemos como filhos dos pais da igreja, define que a Bíblia é a palavra de Deus. E cremos não só que ela é a palavra, mas ela é a inerrante palavra de Deus. Nesse contexto, a Bíblia se torna um livro não mais de particular interpretação. Nesse contexto, a mensagem de Deus está literalmente no texto. Só que essa mensagem tem que ser bem interpretada. Quando nós interpretamos mal o texto sagrado, nós criamos aquilo que nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? A interpretação errada do texto sagrado. O que é uma verdade bíblica? A interpretação real daquele texto. E para interpretar o texto de maneira real, eu tenho que usar a hermenêutica bíblica, eu tenho que usar o temor ao Senhor, eu tenho que analisar o contexto dentro de toda a estrutura que nós temos do texto, da história. Então eu tenho que compreender um todo para que aquela interpretação seja fidedigna ao texto, para que eu entenda qual é a mensagem do autor do texto. Então, quando eu vou para a Bíblia, aí vem a doutrina da inspiração, eu entendo que Deus inspirou os escritores da Bíblia. Então, a mensagem de Deus não está naquilo que eu entendo em si, mas está naquilo que o autor, o escritor, quis passar em sua mensagem. E qual é o meu desafio? Entender essa mensagem, entender o que o texto diz. Nesse sentido, 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. Apocalipse vai alertar que nós não devemos nem tirar e nem acrescentar. E o apóstolo Pedro chega a dizer que muitas pessoas serão condenadas porque eles leem na Bíblia pontos difíceis de entender e distorcem a seu bel prazer. Por termos pontos difíceis de entender na Bíblia, é fácil compreender que existem alguns pontos na Bíblia que realmente é difícil a compreensão e que podemos ter algumas divergências sérias teológicas. Entretanto, uma divergência séria teológica não é bem uma heresia. A heresia é quando nós não nos preocupamos com a seriedade do texto, com a mensagem central do texto. Aí nasce a heresia. Mas divergências de informação nós sempre vamos ter. Isso é o que difere, por exemplo, pentecostais de tradicionais, calvinistas de arminianos, batistas de presbiterianos, de metodistas, de assembleianos, da própria Igreja Católica. Então, essa divergência na interpretação é natural. O problema é quando a divergência fere o texto, parte da ideia do intérprete e não do texto. Quando parte da ideia do intérprete, nós temos aquilo que nós chamamos de exegese. É quando o intérprete coloca no texto as suas opiniões e usa o texto para justificar o seu pensamento. Uma exegese é quando nós vamos ao texto e perguntamos ao texto e entendemos no texto o que o texto quer nos dizer. Então, o que nós temos hoje são pessoas fazendo exegese ou eusegese, pessoas colocando no texto informações que não estão no texto. E partindo daí, nós temos muitas heresias. Eu vou usar no próximo vídeo um texto clássico para falar de duas heresias e vou explicar o texto como ele é, tá bom? E aí eu falei no começo desses vídeos que ia ser 3 vídeos, mas na verdade vão ser 4, tá bom, gente? Não esquece, curte o nosso canal, compartilha, se gostar, se inscreva nele, me ajude a fazer
esse projeto crescer? Simplificar a mensagem bíblica, simplificar a mensagem, a essência da mensagem textual da melhor maneira possível, tá bom? Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo